Que a graça e a paz esteja contigo. Você que acaba de abrir esse vídeo, eu quero trazer aqui um discernimento do Espírito a você. Hoje eu estou com 67 anos. Já sou avô, tenho muitos netos, mas há uma coisa que eu tenho notado, que as pessoas, por discernirem errado a palavra de Deus, se comportam de forma errada. Eu quero trazer esse assunto a você. Eu, há mais de 40 anos atrás, eu acreditava que era diferente, mas não era. E o Espírito Santo da verdade me trouxe a verdade e nessa oportunidade eu quero trazer essa verdade a você. Você vê a capa, duas mãos fazendo pacto ou talvez fazendo amizades, sociedades em alguma coisa. Pelas mãos você vê que a mão de um homem, que pode ser Jesus, fazendo acordos com uma mão que aparentemente é de Satanás. Mas eu trago aqui uma coisa que diz, uma afirmação que diz: Jesus nunca fez e nunca faz acordos com Satanás. E eu quero provar a você. Talvez há muito tempo você tenha sido um crente fervoroso, mas você não entendeu o que o apóstolo Paulo passou quando ele diz que ele foi esbofeteado, como muitos dizem, e agem diferente, mas eu quero trazer aqui um discernimento espiritual a você. Depois você ora e pergunta para o Senhor se esse entendimento, esse discernimento vem dele ou não. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7. O apóstolo Paulo aqui, ele declara uma coisa que nós precisamos entender. Ele diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós sabemos que Paulo era um homem que seguia a lei e ele tinha característica de ser exaltado. E mesmo quando ele se rendeu aos pés de Jesus no caminho de Damasco, ele teve o conhecimento de Deus, foi escolhido como um vaso nas mãos de Deus. Mas, como nós, às vezes nós nos exaltamos, nós vemos muitos pregadores se exaltando em cima de púlpitos, porque achando que ele é o dono da verdade.
E essa forma aqui ele conta. E ele confessa, para que ele não se exaltasse. Foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, ele diz assim, a fim de não me exaltar. A razão dele ser esbofeteado foi porque ele se exaltou, como muitos hoje se exaltam. E às vezes querem brigar, querem discutir, mas o Senhor ele nos dá um aviso através dessa lição que eu trago para você. E quando ele estava passando pelaquela situação de humilhação, ele diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, ele pediu a Deus para que aqueles humilhadores, que ele pudesse passar e para que Deus tirasse aqueles homens da sua frente, para que ele não fosse esbofeteado. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui, em outras palavras, ele não era humilde, e as pessoas não gostaram da mensagem, talvez porque acharam ele exaltado, porque ele era uma autoridade, estava a serviço no início de perseguir a igreja, e ele achava que ele tinha que agir da mesma forma, com aquela autoridade, humilhar as outras pessoas, para receber o que ele trazia. Mas alguns homens não gostaram do jeito que ele abordou aquelas pessoas. Como nós, às vezes, quando não vigiamos, nós nos exaltamos, mas o Senhor diz que o poder de Deus, Jesus, ele se aperfeiçoa na humildade, na fraqueza do homem, dos seus filhos na terra, da sua igreja. Mas, infelizmente, a gente vê muita coisa errada, o contrário disso. Mas muitos têm e falam e disseminam uma doutrina de que Jesus é o responsável. Mas eu digo uma coisa para você. Certas coisas acontecem com homens e mulheres na terra porque são exaltados, são humilhantes. Por isso, o poder de Deus não se aperfeiçoa nessas pessoas. Eu conto por experiência própria. Eu era como o apóstolo Paulo, até porque eu seguia a lei antiga, e eu discutia e eu falava alto. Mas um dia o Senhor me mostrou que eu tinha que ser humilde, senão ele jamais ia se aperfeiçoar em mim. Hoje, com 67 anos, eu trago essa lição para você porque eu passei por ela. Aliás, é bom um homem ou uma mulher, quando falar das coisas de Deus, usar a si mesmo pelas experiências que passou. No livro de
Ainda, 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 15, está escrito: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Porque ele cita que foi enviado a ele 3 mensageiros de Satanás para esbofeteá-lo. Aí eu pergunto para você: você acha que quem enviou os mensageiros de Satanás foi Jesus? Você acha que Jesus tem concórdia, sociedade ou acordos com o diabo? Claro que não. Quem enviou os mensageiros foi o próprio Satanás, porque não gostou do que ele disse, como não gosta do que a gente fala. Eu sou exemplo disso aqui nesse canal. Muitos, até da minha família, não ouvem o que a gente prega, que a gente traz. Não aceitam e ficam chateados. E a gente sofre retaliação, sim, do inimigo, mas é aquele negócio. Quando você não se exalta, você fala a verdade, Deus vem e te protege desses mensageiros diabólicos que vêm querer calar a tua boca, para você não evangelizar e não trazer o discernimento correto às pessoas. Muitos agem assim, estão agindo, e a gente sofre retaliação de todos os lados, porque quando você desmascara o inferno, o diabo, ele não gosta e vem contra você. Mas o que eu quero trazer aqui e afirmar que Deus, ele não tem sociedade com o capeta, com o diabo, como muitos dizem. Mesmo antes de Jesus ter vindo à terra, Deus usa o profeta Ezequiel, como muitos dizem, afirmam, que Deus coloca espinho na carne das pessoas de dor, de doença. E eu trago aqui a verdade para você não crer mais nisso. Porque mesmo antes de Jesus ter vindo à terra, Deus usa o profeta Ezequiel e declara no capítulo 28, no verso 24, parte A. Olha o que Deus diz a mim e a você, como disse há muito tempo atrás, quando eu acreditava que Jesus colocava espinho na carne das pessoas. O que acontece é que a gente paga, nós temos consequência de tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, mas depois as pessoas começam a falar: foi Jesus que colocou um espinho na carne, na minha carne. Por isso eu sofro. Ora, meus irmãos, Deus, ele já falava, quando diz aqui em Ezequiel capítulo 28, verso 24, dizendo: e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor. Deus falou no passado e cumpre no presente, mas muitos passam por cima dessa palavra e acham que Jesus coloca espinho na carne. E é por isso que muitos sofrem, porque está escrito:
seja feito conforme a tua fé. A nossa fé faz com que o diabo aproveite quando a gente crê de forma diferente e começa a executar pela nossa própria vontade essa questão. Assim, em nome de Jesus, é que eu trago a você. Você vê aí a mão, apertando a mão de um suposto demônio? E muitos acham que Jesus tem sociedade com o mal, porque não há sociedade da luz com as trevas. E é essa questão que eu trago a você, em nome de Jesus. Fica na paz e na graça. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarda. Até uma próxima. Amém.